Como eu falei para vocês no princípio do programa, nós tínhamos um bate-papo especial com o deputado federal Saulo Pedroso, que já está em nosso estúdio. Oi, Saulo, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Obrigado pelo convite e oportunidade de estar aqui mais uma vez. Aproveitei minha caminhada pela cidade de Bragança Paulista hoje. Aliás, essa semana eu tenho feito aí o roteiro, né? Bragantina, Circuito das Águas. E sempre é um prazer poder estar aqui contigo e falando, né, para os nossos ouvintes aí da região toda. Pois é, amanhã, dia 20, é o Dia da Consciência Negra, virou um feriado nacional, não é? E lá, tanto a Câmara Federal quanto o Senado, nesse dia não funciona, né, Saulo? Isso, mas em especial essa semana e a semana passada, o presidente Hugo Motta definiu que os trabalhos seriam de maneira remota, né? Também para que os deputados possam prestigiar, e o governo está com a atenção toda direcionada à realização da COP no Pará. Não imaginávamos, inclusive, que teríamos uma pauta turbulenta, ou, vamos dizer assim, significativa, como foi a pauta de ontem, né, do PL que trata do combate às facções criminosas, mas tudo saiu não da maneira como todo mundo, o ótimo é inimigo do bom, né? Esse é o ditado. Como esperávamos, poderia ter sido um texto um pouco mais qualificado, mas já foi um texto importante que a gente conseguiu aprovar. Quem não estava presente fisicamente atuou de maneira remota, né? Como foi o meu caso, porque não imaginávamos que o presidente ia pautar esse projeto tão importante. E eu, por exemplo, já tinha um roteiro definido aqui de caminhada, de visitas pelas cidades da região. E, portanto, voltamos atividades presenciais a partir da semana que vem. Acho que o governo também não imaginava, o governo tem a experiência, um projeto como esse nunca vai sair 100% da forma que o governo quer, né? Sempre há modificações e tudo. Agora ninguém imaginava que fosse haver novamente essa polarização, né? Pois Saulo? Cláudio, eu acho que, de novo, eu vou falar de um assunto que não dá engajamento, não dá like, não dá curtida, mas está dentro daquilo que a gente entende que é o caminho ideal, que é o ambiente da moderação, do diálogo, do entendimento e do que é importante em termos de resolutividade, em termos de eficiência, né? Quando tanto a extrema esquerda como a extrema direita usa um assunto, uma pauta fundamental para que a gente possa combater as facções criminosas, atacar a logística das facções, atacar o sistema financeiro delas, a organização financeira das facções, endurecer a pena, fortalecer as instituições, não afrontar a soberania, a importância, por exemplo, da nossa Polícia Federal, que tem a necessidade de ser uma polícia com autonomia, com isenção, né? Não uma polícia de Estado e não de um partido. Assim como as estaduais também, a gente perde a oportunidade de concluir a votação com um texto qualificado, uma redação qualificada, porque fica essa narrativa de querer ser o dono, né, e quem ganha é a sociedade. Não é a esquerda ou a direita. O combate ao crime organizado deveria ser uma pauta do país e de todo mundo. Então, é difícil, inclusive, de imaginar que há resistência em relação a um texto duro de combate às facções criminosas, diante de tudo que nós estamos vivendo no nosso país, onde a vaidade, às vezes, de um partido ou de um governo, né, como é o caso do governo do PT, ela deve prevalecer diante do interesse público. Mas, assim como outros temas importantes, a Câmara e a liderança do nosso presidente Hugo Motta conseguiu superar tudo isso. Eu acredito que o nosso secretário de Segurança Pública, que relatou, né, como deputado o texto, o Derrite, conseguiu atender, se não 100%, né, mas boa parte da expectativa, endureceu a legislação e não afrontou aquilo que era uma preocupação nossa no começo, que é a autonomia, a legitimidade da Polícia Federal, né, que ela é extremamente importante também no combate quando nós falamos aí de facções que atuam de maneira interestadual a nível de Brasil e algumas delas a nível internacional, né? Portanto,
diante de todas as turbulências, eu acredito que o avanço foi significativo. Olha, já tem repercussão. PL antifacção. Presidente da CCJ do Senado indica mudanças no texto da Câmara e diz que vai ouvir Polícia Federal e Ministério Público. Otto Alencar afirma que texto será revisado na Comissão de Constituição e Justiça e promete ouvir órgãos de investigação antes de definir ajustes. Dialogar é importante. Não faz sentido que o Congresso Nacional aprove um projeto como esse e não dialogue com as instituições, principalmente com quem trabalha, com quem está na linha de frente, atuando fisicamente no combate ao crime organizado. Quem vai operar a legislação são os policiais. Quem vai analisar o reflexo disso é o Poder Judiciário, o Ministério Público. Então, dialogar para que a gente possa superar eventuais inconstitucionalidades, insegurança jurídica, para que as ações das polícias não sejam ineficientes ou não corram risco de, no Poder Judiciário, serem frustradas. Eu acho que participar todo mundo desse processo de construção do texto é fundamental. O que não pode ter é vaidade. O que não pode ter é querer impor uma narrativa diante da prática. Então, quem mais pode contribuir nesse processo é quem opera a legislação. Os policiais que estão na ponta trabalhando, as instituições de segurança, tanto as quem faz parte do processo de investigação, como é o caso da Polícia Civil, o Ministério Público, quanto as que fazem o trabalho ostensivo, no caso a Polícia Militar e a Polícia Federal também. Cada uma tem a sua função. Num país continental como o nosso, elas são fundamentais, inclusive trabalhando em conjunto, né? E nós não estamos disputando aqui quem vai ser o dono da prisão. O pai da criança. O pai da prisão. Nós queremos é que acabe com isso e que a gente tenha força para poder enfrentar e, de novo, que as ações, as operações, elas tenham respaldo legal, jurídico. Portanto, a legislação ela precisa dar essa retaguarda para as instituições públicas poderem atuar. O assunto que deve estar pegando, Cláudio, que incomoda um pouco, sem dúvida nenhuma, é que o secretário Derrite, deputado federal, ele foi muito feliz em relação à possibilidade de maneira organizada, bem amparada por legislação, aquilo que for apreendido em termos de valores e de bens, né, do crime organizado, isso poder ser revertido para um fundo e que vai ser, na definição do texto da Câmara, compartilhado entre a Polícia Federal, esse fundo, né, para aumentar ainda mais a estrutura, né, poder melhorar a estrutura e as operações, né, a capacidade de ação das polícias. Esse fundo ele vai subsidiar ainda mais o orçamento das instituições de segurança. E a guerra que ficou ali, a disputa que ficou mas esse fundo ele vai ser utilizado todo pela Polícia Federal? Não, ele vai ser compartilhado com os estados. E eu vejo que a conclusão da Câmara, que definiu uma redação no seguinte sentido: quem foi o responsável pela operação, pela apreensão, tem direito àquilo que foi apreendido em termos de volume financeiro, né, para que aquele valor ele fique, então, vinculado à instituição que fez a operação de sucesso, né? Se foi a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por exemplo, que fez a apreensão, que esse objeto da apreensão, esse recurso da apreensão, ela seja destinada ao fundo que vai alimentar a estrutura da Polícia Militar de São Paulo. E, consequentemente, com a Polícia Federal a mesma coisa e com as polícias estaduais dos outros estados também. Tem um incômodo da Polícia Federal nesse sentido. Não vejo que o texto, depois de muito diálogo, ele, depois de aprovado também, né, afronta a atribuição da Polícia Federal, né? Vejo que atendeu as expectativas, mas acho que é só essa questão aí da apreensão, então, do volume financeiro, em quem é que vai ser o gestor, né? O gestor do fundo aí dos recursos apreendidos nas operações. Estamos conversando com o deputado federal Saulo Pedroso, do PSD. Ele visita a nossa região, a região Bragantina, e nesse caso que o Saulo falou, né, ficou da seguinte forma: o juiz poderá decretar o perdimento definitivo ainda no inquérito quando houver risco de dissipação e indícios de origem ilícita. A amplitude do confisco aumenta, incluindo ativos digitais e participações empresariais, isso confisco de bens, e também a destinação de bens fica da seguinte forma:
Quando a investigação for estadual, os bens irão para o Fundo de Segurança do Estado. Quando houver participação da Polícia Federal, a parte cabível irá para o Fundo Nacional de Segurança Pública e não mais para o Funapol, como previa versão anterior. Então esse é o item que o Saulo entende que possa haver lá uma discussão mais acalorada no Senado também. Isso aí, Tá. é o que está pegando. Ô Saulo, falando da nossa região, eu acompanho uma ou outra notícia que você divulga aí nas redes sociais e me recordo que você falou sobre algumas benfeitorias que estão por vir para a Fernão Dias. Isso. E que na Fernão Dias tem uma área que atende ali a cidade de Atibaia, que você, quando prefeito, já previa que era um problema complicado, que não tinha solução ainda. Conseguiu a solução? Conseguimos. Foi um avanço significativo, não foi só para a cidade de Atibaia, mas para a cidade de Bragança também. Mas o trecho que foi mais contemplado é o trecho urbano da cidade de Atibaia, até porque a Fernão Dias corta fisicamente a cidade praticamente no meio, né, no seu centro geográfico, e isso causou ao longo do tempo, à medida que o desenvolvimento foi acontecendo, uma dificuldade de mobilidade, de deslocamento. A cidade de Atibaia cresceu muito na região Caetetuba, Cerejeiras, Imperial, e só tem uma única conexão com a região mais antiga da cidade, vamos dizer assim, que é a região central e a região do Alvinópolis. E desde quando eu assumi como prefeito, Cláudio, eu tenho tentado uma nova conexão entre as duas principais regiões. A gente chama conexão Jardim Cerejeiras Imperial com Jardim Alvinópolis, para que a cidade tenha, então, uma possibilidade de ter deslocamento interno, inclusive do transporte coletivo, com mais facilidade, melhorar a capacidade de mobilidade. Quando eu fui prefeito, eu tentei negociar isso com a concessionária que administrava à época a rodovia Fernão Dias, não tive êxito, até porque não tínhamos apoio político robusto para buscar essa solução. Nós estamos falando de um investimento significativo. E depois, então, que eu terminei o mandato, eu participei da eleição, tive a oportunidade de assumir o mandato de deputado e comecei a discutir com o Ministério dos Transportes a revisão, a modernização do contrato de concessão da rodovia Fernão Dias. Realizei, inclusive, 2 audiências públicas como membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico, como membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Inclusive, uma audiência pública aconteceu na cidade de Atibaia, para que a gente pudesse convidar aí as lideranças de Mairiporã, né, o prefeito de Mairiporã, de Atibaia, de Bragança, de Vargem, de Guarulhos. Participaram ativamente naquele momento o prefeito da cidade de Mairiporã e o prefeito da cidade de Vargem. Eu acabei fazendo o papel ali de representante legítimo, inclusive, até pelas informações que acumulei, né, pelo conhecimento que acumulei como prefeito da cidade de Atibaia. Fiz esse papel de defender as obras, os investimentos necessários no trecho da cidade de Atibaia. No paralelo, vim conduzindo uma relação de diálogo muito produtiva com o Ministério dos Transportes, com o ministro Renan, com a secretária nacional Viviane e com a ANTT, que é a agência que regula o contrato de concessão, e todas as demandas que nós pontuamos em termos de investimento necessário para amenizar o crescimento populacional, né, de densidade populacional da cidade de Atibaia presenciou nos últimos anos, e o quanto isso, e a importância da Fernão Dias também, e o quanto isso tem cobrado da cidade e da rodovia e uma necessidade de adaptação na circulação dos veículos, no sistema de mobilidade, a gente conseguiu contemplar praticamente todas as obras que eram importantes. Então, essa conexão da região Imperial Alvinópolis, ela está contemplada nessa modernização do contrato. Todas as obras que nós elencamos nas audiências públicas, né? Tinha um problema de drenagem causada, né, de enchente causada pela rodovia Fernão Dias no bairro do Portão, em Atibaia, e isso só é possível solucionar com o investimento de drenagem, cuja responsabilidade é da concessão da rodovia Fernão Dias. Também nós incluímos no contrato um novo layout, ali, um ajuste no layout de entrada na região do bairro do Tanque, que está quase aqui na divisa com a cidade de Bragança Paulista. Terceira faixa, a gente está conseguindo garantir a terceira faixa da rodovia Fernão Dias nos 2 sentidos, onde não fez ainda até a divisa com a cidade de Vargem. Avança um pouquinho a divisa, né?
entre a cidade de Bragança e a cidade de Vargem. Tem um novo layout na entrada de Bragança Paulista, um ajuste no layout de entrada ali aqui na cidade de Bragança Paulista, que também está contemplada nessa revisão contratual. Enfim, o governo federal, através do Ministério dos Transportes, marcou, depois de consulta pública, depois de receber todos esses subsídios, todas as demandas que nós encaminhamos e desenhar o reequilíbrio do contrato, a modernização do contrato, até porque isso vai ter um impacto na tarifa, né? É um modelo de concessão. Ele fechou o plano de investimento, então, e elencou as obras que são importantes nessa modernização, nessa renovação da concessão, e marcou o leilão para dezembro. Se eu não me engano, se não me falha a memória, dia 14 de dezembro, nós teremos o leilão que vai definir qual é a empresa que vai administrar, então, essa segunda metade, aí, essa parte final na modernização do contrato da Fernão Dias. Efetivamente, obras nesse sentido devem ocorrer a partir do ano que vem? A partir do primeiro ano da concessão, assim que concluir o leilão, aí tem todo o processo de análise, documentação e assinatura definitiva do contrato. Nós teremos uma mudança de cara, de comportamento na gestão e na operação, né, na zeladoria, na iluminação, na limpeza, na continuidade da terceira faixa. Tem um cronograma que define os investimentos ao longo dos próximos 15 anos. O contrato, salvo engano, tem mais 9 para finalizar o contrato original, e para que todos esses investimentos fossem possíveis de serem incluídos nessa modernização do contrato, foi necessária uma autorização do Tribunal de Contas da União para estender esse tempo final de 9 para 15, para que a gente consiga, então, nessa nova operação econômica que foi desenhada para Fernão Dias, alavancar algo em torno de 14 bi de investimento e, consequentemente, atender todas essas obras. Mas nós teremos obras, principalmente na ampliação de terceira faixa, aí a partir do primeiro ano já. Saulo Pedroso, deputado federal, ao vivo na nossa programação. Saulo, o senhor hoje visitou algumas instituições da área de saúde de Bragança. Quais foram elas e o motivo da visita? HUSF São Francisco, né? Hospital São Francisco, que faz o papel aqui muito eficiente, inclusive, de ser o nosso hospital regional. Reafirmar meu compromisso de alimentar em todos os anos ali o orçamento do HUSF com recursos de emenda parlamentar, né? Acho que eu tenho, inclusive, isso como obrigação, porque é o hospital que dá retaguarda para toda a nossa região, e o meu compromisso de estar em Brasília é de ajudar as instituições que atendem serviços essenciais, e eu, na área da saúde, tenho garantido uma preferência, porque é fundamental, né, uma estrutura de saúde que faça um serviço de qualidade aqui na nossa região. E visitei a Santa Casa também de Bragança Paulista, que apesar de ser aqui uma Santa Casa focada em atender a população de Bragança Paulista, de alguma maneira também acaba atendendo as demandas da região. Eu tive aqui uma votação expressiva na cidade, tenho compromisso com todas as cidades da região e vou trabalhar para fortalecer todas as instituições aqui das cidades que atendem a nossa população. Tem uma expectativa muito interessante. O Frei falou abertamente, eu estava acompanhado nessa agenda de vereadores que são aliados nossos aqui da cidade, a Fabiana, o Curió, o Miguel, o Coxinha, eles nos acompanharam, o Jango esteve com a gente também, e o Frei, de maneira muito clara, ele disse de uma conversa que ele tem alinhado com o secretário de Saúde do Estado, o Eleusis, no mesmo sentido de algo que eu venho tratando com o Eleusis também, que é a necessidade de aumentar a capacidade de atendimento, e muito provavelmente nos próximos dias será anunciado aí a ampliação do hospital em 150 leitos, o que vai caracterizar o HUSF como definitivamente o hospital, já né, o hospital regional aqui da Bragantina, mas com uma capacidade maior agora de atendimento em relação às demandas que são apresentadas aqui pelas cidades. Saulo Pedroso, deputado federal ao vivo aqui na Bragança FM. Saulo, tem um caso do DR aí que me parece, nós tivemos acho que 3 entrevistas contigo aqui, a gente falava daquela expectativa da possibilidade da Bragança Socorro entrar naquela concessão e quem sabe a gente ainda ter esses 7, 8 bilhões de investimento acabar beneficiando a gente. Mas não foi dessa vez, ficamos de fora, infelizmente. Ainda não. Ainda não? Ainda não. Então... Não joguei a toalha e não vou jogar nunca,
porque essa obra é uma obra fundamental para o futuro da nossa região. E aí, Cláudio, a população da região aqui de Bragança, do Circuito das Águas, ela vai poder contar comigo no sentido de, inclusive, subir o tom na cobrança. Eu sou aliado do governador, né? Fui candidato na base do governador Tarcísio. Se ele for candidato à reeleição, vou apoiar novamente, porque acredito muito na capacidade do governador, na qualidade do trabalho dele. Mas em relação a esse assunto, tem uma mágoa da nossa parte, porque nós pactuamos isso com ele quando decidimos o apoiar lá atrás. Ele colocou todo o time para desenvolver a concessão, chamada Concessão Circuito das Águas. No primeiro momento, e eu vim aqui, falei com muita propriedade, inclusive, com base em todas as informações que o secretário Rafael Benini vinha me passando, né, e ainda me atualiza em relação a esse assunto, que o governador tinha uma estratégia de embutir a Concessão Circuito das Águas na renovação da Renovias, porque ali há uma capacidade de alavancagem de investimento que poderia diluir, inclusive, o valor de alguns pedágios que eventualmente seriam implantados nas rodovias aqui da nossa região, mas com todo esse desgaste que o governador enfrentou em relação à implantação de pedágio, o modelo de concessão, ele resolveu, então, conduzir a renovação da Renovias, porque ela tem um período fatal que o contrato se encerra em abril, e embutir a discussão do Circuito das Águas dentro da renovação da Renovias poderia atrasar a continuidade da gestão de todo o sistema ali da Renovias, que já é administrado no formato de concessão hoje, e depois, então, no paralelo, nós conduzimos a discussão da chamada Concessão Circuito das Águas, que envolve Bragança Socorro, Bragança Itatiba, Zamboto, que faz a conexão da D. Pedro com Cajamar, e mais alguns contornos. E falei, inclusive, com o Rafael da possibilidade de incluir a Jean Antonin Bata, porque ela já tem hoje dados que justificam a necessidade de duplicação, pelo menos da D. Pedro até a cidade de Piracaia. E ela é uma rodovia tão importante quanto, por exemplo, a da Água Comprida ali, a Bragança Socorro, a Bragança Itatiba, enfim. E o governador, eu entendo que ele está num processo de ajuste, de modelagem do contrato. Foi isso que o Rafael me disse. Ele falou, nós não vamos desistir, não vamos jogar isso para a gaveta de jeito nenhum. É compromisso do governador, ele quer, se não na primeira gestão dele, na segunda, discutir, entregar isso, viabilizar, e está vendo inclusive a possibilidade de fazer um modelo de PPP patrocinada, que seria para diminuir o valor da concessão do aporte do privado, porque isso tem impacto no valor da tarifa, numa eventual concessão, fazer um aporte do Estado. Então, nesse momento, eu acredito que ele está discutindo uma nova modelagem econômica para que ele dê continuidade à concessão Circuito das Águas. E eu tive a confirmação dessa informação. Ontem fiz uma agenda com a vereadora Fabiana Alessandri. A Fabiana, quem conhece aí a caminhada dela, a trajetória dela, sabe que ela é uma defensora aí, né, da manutenção, da gestão, dos investimentos nas nossas vicinais aqui, nas nossas variantes, nas nossas SPs. Ela foi lá, pediu uma agenda no DR ontem, nós fizemos essa agenda ontem para falar da Aldo Bolini, de demandas da Aldo Bolini, da Alquinder Monteiro, que é a Bragança Itatiba, da Bragança Socorro, né, nesse trecho mais urbano aí que vai até a Arcor ali, né? Arcor e Santa Terezinha. Até o Curitibanos ali, né? Sim, Curitibanos. Até o Curitibanos, que é a região mais traumática ali, vamos dizer assim. E o Valdeci, que nos atendeu lá do DR, ele confirmou que justamente nós estamos nesse momento de rever a modelagem do contrato, e eu tenho uma solicitação formal de agenda com o governador, que eventualmente sendo agendada, eu quero convidar os prefeitos aqui do entorno da Bragantina e do Circuito das Águas para que a gente insista com ele no compromisso dele botar esse projeto para andar aí, porque é fundamental que esses investimentos aconteçam na nossa região. Pois é, e Bragança poderia ser tida como uma exceção, porque o governo do estado, antes do Tarcísio assumir, já tinha feito uma licitação, 4 blocos foram feitos, houve ganhadores e foi para a justiça. E aí, isso está lá, numa gaveta na justiça, porque até hoje não saiu uma decisão judicial,
naquela época, salvo engano, era 390 milhões de investimento para a duplicação da Bragança Socorro, incluindo já as desapropriações e tudo mais, projeto pronto. O anel de contorno de Bragança. Exato. E aí você explicou, só que eu não entendi onde é que está a nossa esperança de que essa rodovia ainda possa entrar nessa da concessão. Não, da Renovias não, porque a concessão da Renovias já foi. ela já está caminhando. Sim. O contrato acaba em abril e é necessário uma nova concessão para que o trecho não fique sem cobertura de gestão, né? O que é que o governador fez, o Rafael fez? O que era os investimentos da região Circuito das Águas, ele está montando uma modelagem econômica, porque antes nós estávamos na modelagem econômica da Renovias. Portanto, tinha uma receita de algumas praças superavitárias daquela região que ajudariam a alavancar investimento para poder fechar. A gente costuma utilizar o seguinte termo: fechar a conta para botar os investimentos que são necessários, porque a nossa região ela tem uma necessidade de investimento muito grande. São muitas rodovias para duplicar e rodovias extensas, né? Por exemplo, Bragança tinha uma expectativa de parar em Pinhalzinho. E em todas as audiências públicas que eu participei, nas reuniões que eu fiz, eu falei com o governador, falei com o Rafael, falou: tem que ir até Socorro. Não faz sentido parar em Pinhalzinho. Não, e até porque a porta de entrada do Circuito das Águas. Os 4 lotes que foram licitados inclui até Socorro. Mas, o Cláudio, esquece o que foi licitado no passado, porque foi judicializado e eu não acredito, sinceramente, que o governador faça um esforço financeiro de recurso do Caixa de 300 milhões. 390 milhões. Porque ele pode alavancar isso no formato de concessão, que é um modelo pacificado no estado de São Paulo, né? Eu vejo que nós precisamos encontrar um caminho para viabilizar. E se a ideia... PPP é o caminho? Eu acho que a PPP patrocinada pode ser, porque dá para o Estado fazer um aporte de recurso, se não na totalidade, porque senão ele executa a obra e administra ele, né? Nós temos que entender o seguinte também: quando o Estado faz de maneira direta, que é o que nós desejamos, porque daí não tem concessão, não tem praça de pedágio, não tem nada, não tem a gestão pós, não tem a operação de manutenção pós. Quando nós fazemos no modelo de concessão, nós temos segurança, iluminação, gestão, nós temos uma operação de manutenção na rodovia e de investimento permanente durante o período da concessão. Então são 2 modelos distintos. Sim. E eu vejo que a importância da concessão do Circuito das Águas, ela faz sentido por conta desse formato de gestão depois de socorrista, de atendimento ao usuário, de iluminação, de atendimento aos acidentes, às ocorrências, né? E a flexibilidade durante o período de concessão para você fazer uma passarela, para você fazer um novo contorno, para fazer um retorno, para conectar uma variante, para fazer uma alça de aceleração e desaceleração, né? As empresas que vão se instalando no eixo de rodovia. Então, o que eu entendi do Rafael, do secretário, é que nesse momento, assim, se ele só extrair a concessão Circuito das Águas, da Renovias, como aconteceu, e tentar fazer no formato 100% concessão com recurso da iniciativa privada, nós não vamos viabilizar, porque o peso das praças e das cobranças de pedágio serão fora da nossa realidade aqui, do que é o perfil da nossa região, e isso pode criar um transtorno muito grande, inclusive um constrangimento com a população, que tem um deslocamento local aqui muito intenso e que pode inviabilizar muita atividade econômica, né? Nós temos muita atividade econômica que é peculiar da região aqui, Sim. né? Isso pode atrapalhar um pouco a viabilidade. Agora, no modelo patrocinada, que é com aporte do governo do estado, nós podemos diluir esse aporte no custo dessa concessão e diminuir a necessidade, por exemplo, da implantação de muitas praças de pedágio, né? Ou trabalhar num valor menor. Eu acredito que o governador está nesse momento discutindo essa modelagem, porque ficou muito claro ontem na reunião com o DR que ele tem esse compromisso em relação aos investimentos aqui das nossas rodovias e que ele vai encontrar o melhor caminho, não sacrificando muito o usuário, a população, não desarranjando a nossa rotina, não prejudicando a atividade econômica, mas entregando algo de qualidade que é o que o nosso povo merece. E que traga principalmente, Cláudio, segurança.
para aqueles que utilizam, circulando no dia a dia. Pois é, Saulo Pedroso, deputado federal, fala com a gente aqui. Se o senhor conseguir essa agenda para levar os prefeitos da região lá com o governador, eu sugiro que o senhor reforce para ele que não é ele que deve, mas o Estado, o governo do Estado de São Paulo, desde Mário Covas até ele, tem uma dívida com Bragança, porque Na região, né, Cláudio? na região de Bragantina, nós tivemos aqui Geraldo Alckmin, José Serra, e agora o último Dória com Rodrigo Garcia, esses 3 governadores, eles se comprometeram com a cidade. Eles vieram aqui e o que mais se aproximou de cumprir foi o Dória com o Rodrigo Garcia, porque eles fizeram a licitação. A partir do momento que se faz uma licitação, que tem ganhadores, embora eu concordo com o senhor, que esse modelo ele é mais demorado do que a questão da concessão pelos recursos e tudo mais, mas nós estamos há 30 anos esperando isso. Então é importante que o Tarcísio Freitas, o governador, saiba que não é só uma dívida dele, é do Estado de São Paulo com a nossa região. Porque, por isso que eu estou insistindo na questão da exceção. Porque não é que nós estamos chegando no governo e pedindo agora, por favor, duplique a nossa rodovia, o primeiro pedido. Não, isso faz 30 anos. Nós temos aqui o deputado Ademir Chedi, que deixou de ser deputado e não conseguiu isso. E ele se elegeu muitas vezes com essa promessa. E a gente deu muito voto para o Alckmin com essa promessa. Demos muito votos para o Rodrigo Garcia com essa promessa. E, infelizmente, o governo do Estado de São Paulo nos deve isso. Eu acho que reforça o pedido. Deve isso para a região. Sim. Deve isso para a região. E eu tenho andado muito pelo Estado de São Paulo, Cláudio, e tenho percebido, inclusive, que assim, não há a mínima possibilidade de provocar discussão aqui, não é essa a minha intenção, em relação a quem é mais importante, que região é mais importante. Mas se analisar dados econômicos, densidade populacional, posição geográfica, importância no contexto regional. E aí eu estou falando macro do estado aqui, né? Nós estamos entre a metropolitana de Campinas, Vale do Paraíba, encostados numa região próspera que é o sul de Minas, portanto, a nossa posição geográfica, e São Paulo, que está muito próximo aqui também, ela é estratégica. Se comparar o que algumas regiões não tão dinâmicas, ou de economia, ou de contribuição tão significativa na economia do Estado como a nossa, já receberam investimentos, duplicações, equipamentos públicos. Literalmente, o que você disse é o que resume o nosso sentimento, que o Estado, enquanto federação, enquanto instituição, ente federativo, deve isso para a nossa região, né? As rodovias, a questão do hospital regional é algo que também foi pauta das últimas eleições de governador, de deputado aqui na nossa região. Então, eu vou dizer a você, eu tenho sido na relação com o Kassab, na relação com o Eleusis, na relação com o Tarcísio, eu tenho sido monotemático. Falar sobre isso. Eu só tô falando, esse é o problema. Nós precisamos de equipamentos para formação e qualificação, precisamos desses trabalhos que são mais pulverizados nas secretarias temáticas, né? Agricultura, assistência. Aí tem a rotina que as secretarias municipais vão demandando no dia a dia na relação institucional com o governo do Estado e o governo federal. Mas o peso político eu tenho concentrado nisso. E tenho dito que, inclusive, pode ser para nós... Eu acho que eu nunca falei isso publicamente, mas constrangedor pactuar novamente um apoio político sem uma resposta em relação a isso. Exato. Porque fica parecendo que é só promessa. Que é só promessa e que nós não reagimos. Fica parecendo que a gente não reage. E nem é dívida sua, você é deputado agora. Faz 2 anos. Há 2 anos, então não dá para te cobrar. Mas a gente cobra assim, pela importância do seu cargo e espero que você continue monotemático falando isso. E sempre relembrar que é uma dívida do Estado de São Paulo, porque não é possível, todas as regiões têm duplicação, Bragança não tem, rapaz. Cláudio, eu andei o Circuito das Águas ontem. Comecei por Águas de Lindóia. Primeira coisa que o Geraldinho perguntou para mim? Duplicação. Passei em Lindóia falar com o Luciano. Duplicação. Não consegui parar em Socorro, porque fui no final de semana numa atividade social, mas no meio do caminho passei e falei, Maurício, tô passando aqui, volto outro dia. Ele falou, viu, como é que ficou? E aí terminei em Pinhalzinho. O que você acha que o Tião Zanardi me perguntou? E a duplicação? É a mesma coisa. Então, eu acho que assim, se enquanto governador, né, não há uma sensibilidade nesse sentido, e eu acredito que há. Porque o secretário Rafael Benini
ele toda vez ele me liga, me dá satisfação, fala desse desejo do governador e me diz, inclusive, da importância de unificar a região nesse discurso, né, para que a gente não fique fragmentado aqui, cada um atirando flecha para um lado e mostrando fragilidade na relação política. Na eleição nós vamos disputar cada um num partido, cada um num campo político, é outra coisa, mas no exercício do mandato nós temos que estar unidos. Porque se todo mundo não caminhar no mesmo sentido, para que o governo, inclusive, encontre repercussão na fala aqui, no eco no nosso discurso, aí o governo também ele vai deixando de lado, né? Se ele perceber que a política não está sendo pressionada, a política local, para que a gente possa transferir essa pressão para o governador, né? Mas eu tô com esperança ainda. Eu entendo que o governador até o final do ano vai acabar concedendo essa agenda, né? E nós vamos tirar dele aí um compromisso de ter uma solução para isso. Você disse que esteve no DR ontem? Ontem. Você foi lá ontem? Ontem. Ou foi a Fabiana? Eu e a Fabiana. Os dois. Chegaram a falar um pouco sobre essa mudança que eles estão tentando ali no acesso ao Parque dos Estados, porque virou um transtorno aquilo ali. Fabiana cobrou isso, cobrou uma eficiência em relação a esse tema. O Coxinha já tinha me ligado. O Coxinha, no dia que começou a movimentação ali do DR, me ligou, eu liguei para o Cleiton, né? Eu falei, cara, precisamos entender o que é que está fazendo. E assim, precisa o DR ter clareza do volume de veículos que circulam por ali, que utilizam aquele dispositivo, porque senão muito mais atrapalha do que ajuda. Então, a Fabiana pontuou isso, a necessidade de que o dispositivo ali seja melhor pensado, ele tenha capacidade de absorver todo esse volume de tráfego que tem ali e de distribuição com a Zona Norte ali, né, que é importante, mas é um assunto também que o Coxinha no dia me ligou, o Bruno muito preocupado, o Bruno mora inclusive, atua ali politicamente naquela região, o Bruno Sucesso, me ligou no dia, o Miguel, desde quando eu conheci, o Miguel já pontuava comigo aquela situação, enfim, e eles se comprometeram ali a dar uma solução ágil, rápida, para primeiro dizer objetivamente o que é que eles tentaram fazer ali, né? Na pior das hipóteses, voltar como estava, porque, pelo amor de Deus. Assim, eu sou muito prático, e a engenharia tem que ser assim, se solucionou e deu vazão, é porque resolveu. Se está confuso, é porque errou no que decidiu, né? Não sei se para participar a prefeitura, o setor de planejamento... O prefeito disse que foi um pedido dele e da Secretaria de Planejamento Mobilidade, do Planejamento, para que se fizesse isso aí, para tentar dar uma amenizada. A gente até entende que se fizer realmente uma espécie de vicinal ali, até vai ajudar. Vai. Mas até lá, meu amigo... Agora, tem que acertar a largura. Exato. Porque senão afunila e fica pior do que estava, né? Bom, enfim, Fabiana foi muito dura lá na cobrança, né? E eu também tenho sido, à medida que os vereadores estão me posicionando, e prometeram solução. Saulo, nesta sua vinda aí, a visita ao Hospital Universitário de São Francisco, você acabou de dar uma informação que eu preciso explorar um pouco mais. Você disse que o Frei informou que vão ampliar com mais 150 vagas? Mais 150 leitos, foi isso. Eu já tinha essa informação. De onde vem esse dinheiro? Do governo do estado. Eu já tinha essa informação do secretário Eleusis. Então, ali vai ser o hospital regional. Eu tive há 10 dias atrás com o secretário Eleusis e falei assim para ele, doutor Eleusis, o governador fez um vídeo comigo na campanha e falou do hospital regional. Eu não vou ficar aqui discutindo o sexo dos anjos, se vai ser na Fernão Dias, na Dom Pedro, Pinhalzinho, Pedra Bela, Bom Jesus, Nazaré, porque o povo precisa do leito, do hospital, do atendimento, do acolhimento. Os hospitais, as Santas Casas, as cidades do entorno aqui, satélites, as pequenas, elas precisam ter uma referência. Para onde é que nós vamos levar os nossos pacientes? Nós não estamos sendo atendidos em Jundiaí, não adianta regular para Campinas que não atende e tal. E aquela discussão, né? E ele tem uma boa relação com o Frei, né? O Frei atua ali na mesma região que é a região de São José do Rio Preto, é dali, né? Frei é de Jaci, da região de Catanduva, São José do Rio Preto, aquela região ali do estado, então já tem uma amizade do secretário Eleusis com o Frei. E ele me disse, olha, nós estávamos estudando algo provisório ou precário na cidade de Bragança em relação ao antigo prédio da Unimed.
percebemos que isso, palavra do doutor Eleusis há 10 dias atrás, quando eu estive com ele. Seria 80 leitos lá. Não nasce saturado, né? Precisamos de algo mais significativo para a região e vi que o Hospital São Francisco tem um projeto pronto, inclusive com uma largada de recurso deles lá, tal, enfim. Pode ser que ali seja a solução. Ele não cravou, mas me disse que seria um encaminhamento. E hoje, na visita, o Frei acabou abrindo, falou, olha, podemos dizer hoje, a gente já está em construção, já está bem avançado nesse sentido e já tem o aval da Secretaria de Estado da Saúde para construir. No primeiro momento serão 105 aproximadamente leitos, mas podemos chegar a 150 e essa seria então a solução aí para a nossa região Bragantina. Porque acho que publicamente, oficialmente, dia 28, num evento de lançamento da Pedra Fundamental, o Frei provavelmente vai fazer um anúncio público. Que a informação que eu tenho que eles estão construindo alguma coisa lá relacionado a leitos de hemodiálise, não é? Também, já foi reformado, já está bem adiantado nesse sentido. Eles estão com várias frentes ali de reforma, ampliação, atendimento, mas de maneira significativa é essa ampliação que vai acontecer, né? E segundo o posicionamento do Frei, aquilo que o Dr. Eleusis comentou comigo há 10 dias atrás, provavelmente será publicamente anunciado no dia 28 aqui em Bragança. Se for 150 vagas, a gente está de acordo, mas se for 100 só, você sai de 80 para 100 ali, que ali já tem uma estrutura, né? Cláudio, ali já tem uma estrutura administrativa, já tem um contexto operacional, já tem um sistema de regulação, né? É um complexo de atendimento na área da saúde. Que atende alta complexidade. A região, sim, sim. Né? Mas tem um passo fundamental para melhorar o desempenho desses leitos que serão entregues, que poderão atender alta complexidade, que é fazer a transição, promover a transição ou a ampliação na capacidade de atendimento do AME de Atibaia para o hospital cirúrgico, o AME cirúrgico, que hoje estão chamando de AME HD, já foi Hospital Dia, AME+, enfim, cada um usa uma nomenclatura, mas seria a possibilidade de 80 procedimentos de baixa e média complexidade serem feitos no AME de Atibaia, e isso daria uma folga para que o HUSF de Bragança faça então alta complexidade e tenha leito de internação, de recuperação e possa melhorar a capacidade de atendimento na região. Muito bom. Saulo, alguma coisa que não te perguntei, que você gostaria de comentar, fica à vontade, mas eu não posso terminar essa entrevista sem falar de Atibaia. Tá pegando fogo sua cidade lá, o que está acontecendo, hein? Rapaz, eu falo com mágoa, né? Eu não falo isso com alegria. A Folha de São Paulo trouxe uma matéria dizendo que havia a possibilidade de o advogado Frederico Assef mandar na prefeitura. Agora vem um áudio dele dizendo que ia nomear tal secretário. Mas que virou, parece... Você lembra aquele programa do SBT que tinha lá o Aqui e Agora? João, como é que é? Rapaz, é Gil Gomes, não é? Mas você deve ter acompanhado as notícias, o áudio. Não gosto muito de polêmica, mas... não tem como não ver isso, né? Um escândalo desse é inevitável você não perceber. E você entendeu o que está acontecendo ali? Algo que, assim, quem é da política já sabia que isso ia acontecer, quem olhou para o palanque do prefeito no processo eleitoral sabia qual seria o formato de governo que tomaria conta da cidade, eventualmente ele sendo eleito, né, pelas as personalidades que faziam parte do processo eleitoral, que viabilizaram, inclusive, a ida dele para o PL e, eventualmente, a vitória dele, que teve uma participação significativa desse público que, nos últimos anos, tem olhado para o PL com paixão, né? Eu acho que, assim... a nossa região tem perfil de ser conservadora, muito mais inclinada ao campo político da direita, do qual eu também me encaixo, né, e participo e contribuo, mas essa galera mais radical, mais desorientada, mais, como é que eu posso dizer, desequilibrada, né, na maneira de se comportar, na maneira de fazer política, ela sinalizou que ela estava bem embutida ali, engajada na viabilidade eleitoral do atual prefeito. A cidade talvez acreditou que ele teria um pouco mais de pulso ou conseguiria controlar esses ursos aí, né, esses doidos que faziam parte da campanha dele,
mas não é o que está aparecendo, né? O que aconteceu nessa semana é o que nós estamos vendo, é o que está vindo à tona, né? Eu acredito que o nível de influência é muito maior, né? São 5 ou 6 secretários desconhecidos, né? Do ambiente da política e da iniciativa privada também, que assumiram função na cidade de Atibaia por influência do advogado aí do Bolsonaro, Frederic Wassef, que recentemente inaugurou um escritório político do PL com a presença de Valdemar da Costa Neto e todas essas figuras conhecidas aí do PL na cidade de Atibaia, e que todas as vezes que ele tem a oportunidade de pegar o microfone na mão, ele deixa claro da importância dele no contexto local lá, né, na cidade de Atibaia. Eu não falo isso com alegria, eu falo isso com muita preocupação, inclusive, Cláudio, porque eu tenho um carinho muito especial. Atibaia foi a cidade que me projetou na política e vejo a prefeitura da cidade de Atibaia com uma capacidade de solucionar muitos problemas da cidade que, diante dessa confusão toda, eu acredito que vai ter dificuldade, né? Mas vejo uma possibilidade, tem tempo ainda de o prefeito tomar providência, enquadrar toda essa turma dele aí, né? Colocar cada um no seu lugar e governar a cidade de verdade, né? Eu reforço a minha disposição de o ajudar, de colocar o mandato para fortalecer os serviços públicos da cidade, encaminhando recursos, conectando ele a programas do governo do estado, do governo federal em Brasília ou em São Paulo, porque à medida que essas coisas vão acontecendo, Cláudio, também o governo do estado, o governo federal vai buscando afastamento, porque ninguém quer estar envolvido em escândalo, né? E todo mundo sabe que esse personagem aí que hoje transita com facilidade dentro da prefeitura de Atibaia, que é o Fred Wassef, ele é uma bomba relógio, né? Não só pelo inquérito que ele faz parte, que envolve aquela questão do relógio lá do Bolsonaro, né? Mas pelas coisas que eventualmente ele deve estar determinando para os secretários que são indicados por ele e são orientados por ele e são conduzidos por ele, são obedientes aos direcionamentos dele na cidade, é o que eles podem estar produzindo em termos de problema na cidade. Portanto, a minha torcida é para que o prefeito, sensibilizado pelo espírito natalino aí, pelo espírito de renovação do ano novo, sensibilizado pela pressão das pessoas de bons costumes da cidade de Atibaia, as pessoas de bem, as pessoas honestas, que não concordam com esse tipo de coisa, ele tome uma atitude, né, e fique livre logo desse povo que vai explodir a cidade daqui a pouco se ele não tomar providência. E eu já disse a ele, eu falei, olha, sempre que você precisar, conte comigo, porque ele tem uma aparência assim, né, parece, eu não conheço profundamente a trajetória de vida dele, profissional, conheço aquilo que eu vi ele produzindo enquanto político na cidade, né, eu estou falando do prefeito, e ele parece ser um bom moço, de boa reputação, né, então ele tem a oportunidade de ficar livre logo disso, enquanto isso não venha contaminar aí eventualmente o governo todo dele, né? A Folha de São Paulo publicou uma foto do Frederic Wassef numa reunião interna da prefeitura. Há indícios de que ele tenha indicado alguns secretários. O senhor citou aí 4 ou 5. 6 secretários. São 6. E essas pessoas, neste áudio que vazou da discussão dele com o ex-presidente do PL lá, ele dizia que ele ia nomear e acabou a história. Essa pessoa está nomeada ainda? Foi nomeado. Esse cidadão que ele cita no áudio... É russo, ele fala? Ele foi nomeado secretário de turismo, responde, acho que diversos crimes, um deles lavagem de dinheiro, e eu acredito que foi um gesto de gratidão por algum favor que ele deve ter feito para o Fred, para o Wassef, na cidade. A ação dele não prosperou porque o Fred, enquanto advogado, conseguiu trancar a ação penal, né? O que a sociedade viu em termos de áudios aí, que os jornais estão publicando, é muito pouco perto do que, de fato, o menino acabou passando na live lá, né? Ele fala, inclusive, de um poder de comando da parte dele em relação ao Ministério Público, ao Poder Judiciário da região. É muito grave o que ele disse, né? E eu estou vendo até com preocupação essa ausência de manifestação
por parte da Prefeitura de Atibaia, por parte do PL Nacional. Ele faz uma fala gritante lá, revoltante, inclusive, de ofensa às mulheres da cidade de Atibaia, e eu não vi ainda o PL Mulher Nacional se manifestar em relação a isso. Ele fala desse poder de comando dele na polícia da região, né, nas instituições de segurança da região, a influência que ele tem, que com ele não acontece nada. A cidade de Atibaia inteira sabe que ele circula tranquilamente pela cidade com veículos sem placa, sem identificação, né? O comércio da cidade conhece bem o perfil dele, né? Enfim, é muito ruim isso para nós. Essa pessoa, né, que ele cita ainda está como secretário? Não, ele cita um lá. É secretário. Porque eu vou nomear, não, que ele é nomeou, o Russo. ele nomeou não, quem nomeou foi o prefeito. Sim, mas ele influenciou a nomeação. Secretário de turismo. E continua lá. É secretário de turismo. Os 6 secretários continuam. De novo, né? Eu falo isso com chateação. Porque eu moro lá, eu vivo lá, eu sou empresário na cidade. Passei por diversas turbulências, né, provocadas por adversários políticos, e passei de cabeça erguida e de peito aberto, sempre dei satisfação, e hoje, com muita tranquilidade, digo que depois de tudo isso, né, consegui superar, provando que não tinha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de irregularidade, mas me manifestando. O que eu estou achando muito estranho, Cláudio, é que não há manifestação da Prefeitura, não há manifestação do Poder Judiciário, não há manifestação da Polícia, não há manifestação do Ministério Público, há uma espécie de conivência em relação a tudo que foi citado. Esse áudio que você está falando, a gente não teve acesso. Nós tivemos acesso somente a esse... É que a grande imprensa, ela fez alguns cortes, mas a live... Ela foi uma live de 2 horas e ela tem lá um conjunto de áudios que foram publicados que eu, assim, como um católico conservador que respeita todas as religiões, inclusive sempre tive uma boa relação com os evangélicos, setor que o prefeito atua muito bem, representa, né, na eleição disse que representaria... num discurso que ficou popularmente conhecido aí, né, da galera da extrema-direita, de defender Deus, pátria, família, liberdade. Ali há um conjunto de falas desse cidadão gravada pelo personagem principal da história, aí, que é o menino do hot dog lá, Juninho do hot dog, que era presidente do partido do prefeito. Suplente de vereador lá, hein? Não. Vice-presidente do partido PL, sim, do prefeito. Né? Há um conjunto de áudios de ofensas à moral do menino, né? Da esposa dele ou da companheira dele. Ele cita de maneira genérica, num determinado momento, as mulheres da cidade de Atibaia. Há um conjunto de áudios que, assim, eu não vi ninguém desse campo que se diz defender Deus, pátria, família e liberdade, dizer nada. Então, isso coloca em discussão, inclusive, que Deus é esse que eles defendem, que família é essa que eles dizem proteger. Porque não faz sentido você, há uma semana atrás, subir num palanque, discursar em defesa de um cidadão que pensa como esse cara pensa. Porque ele externou na fala dele, nesses áudios, a maneira como ele enxerga a família, a maneira como ele enxerga Deus, a maneira como ele enxerga a pátria. Então, é isso que está assustando a cidade. A conivência, a ausência de posicionamento. Eu não queria ficar polemizando em relação a esse assunto, mas diante da tua provocação, eu não posso deixar de falar sobre isso, porque esse foi um assunto explorado na eleição. Esse foi um assunto que estou para te dizer que foi pauta determinante no resultado da eleição. Então, eu que sempre fui muito cobrado, né, na política, pela trajetória, por ter feito um mandato de muitas entregas, de muitas realizações. Na política tem muito isso, né? Quem faz muita coisa é sempre mais cobrado daquele que não faz porcaria nenhuma, aquele que entra e sai e ninguém percebe que entrou, né? E eu vejo que a cidade de Atibaia agora ela quer uma resposta. Diga uma o coisa. Eleitor, o que votou, o povo que vive na cidade, nós queremos uma resposta. Onde estão esses áudios que você falou? É na live do Juninho do hot dog? Outro porque ponto... assim, pode ser que o problema seja o Juninho do hot dog, porque não é uma fonte tão Mas por confiável, que é a live? Né? O cara que atirou no vice-prefeito, Mas, cara Cláudio, que foi preso, então, é o cara que... Então, por que a polícia não foi buscar o celular na casa dele para periciar o celular? Porque ele colocou o áudio do Fred.
E o Fred foi para a grande imprensa agora dizer que aquilo ali é resultado de inteligência artificial. O que ele fala no áudio, ele fala inclusive do caso do relógio. E aí eu fui para os Estados Unidos, comprei, paguei, com que dinheiro? E vim, devolvi para a Caixa Econômica Federal. Isso é de interesse da Polícia Federal. Tem inquérito sobre isso. Então, se o áudio não é dele, por que a polícia não vai periciar o celular do menino? Nós precisamos de resposta. Essa live foi que dia mesmo? Porque foi no domingo à noite. Porque ele diz no áudio. Ele fala lá no áudio. Por que a Polícia Civil da região não se movimentou, não entrou lá na casa dele com base numa decisão judicial? Por que o Poder Judiciário, por que o Ministério Público não tomou providência em relação a isso? Por que o Ministério Público, que lá atrás, e quando eu era prefeito, ficava enchendo o saco porque eu pintava a escola de azul e não pintava de branco, não vai agora diante de uma denúncia como essa? Ele colocou o áudio do Fred. Se você pegar domingo, segunda, entendeu? terça, já era, quarta. São 4 dias, né? É tempo suficiente para alguém fazer alguma coisa, né? Ou a justiça é seletiva, ou ela tem lado, ou tá com medo de aparecer alguma coisa, algum nível de influência nesse sentido. Então, assim, eu, de novo, falo com mágoa no coração. Eu vivo na cidade, eu moro na cidade, filhas que são... Cláudio, tem áudio ali que não dá para escutar. Você não consegue escutar. Eu não vi a íntegra. Nem queira escutar, porque isso é papel da polícia, papel do Ministério Público, do Poder Judiciário, de quem vai periciar. Porque o linguajar, né, o vocabulário que ele utilizou, por exemplo, para falar sobre mulheres que trabalham. Ele fez referência às mulheres que trabalham 8 horas por dia. Ele usou essa expressão. Porque ele fez a seguinte pergunta para o menino. Ele falou, sua mulher está onde? O menino falou, está trabalhando. Mas ela trabalha fora? Ele falou, trabalha, de cedo até a noite. Você acha que uma mulher que trabalha 8 horas por dia é tal, tal? E aí fala um conjunto de bobagem. Assim, é absurdo o que aconteceu, o nível eu, agora com a sua provocação, jornalisticamente eu vou ter que me expor a esse sacrifício, vou ter que ver essa live inteira. Tem um drive que acho que o Metrópole e outros veículos de imprensa, eles subtraíram dessa live, porque ela, na segunda-feira de manhã, parece que me falaram que pessoal da comunicação que vai, eu não tenho tempo para ficar perdendo com esse tipo de coisa. Eu estou falando com base nas informações que estão passando e tem coisa que eu não acreditei. Eu falei, não acredito nisso. Eu falei, não, escuta aqui. Aí você foi ouvir. Eu falei, pô, não é possível um negócio desse. E ninguém vai falar nada. Eu falei, ninguém vai reagir? Ninguém vai dizer nada? E essa pessoa está se apresentando como pré-candidata a deputado federal, né? É uma oportunidade, inclusive, de a gente discutir que modelo de política nós acreditamos, nós desejamos para o nosso país, né? Porque eu, desde o primeiro dia que eu tomei posse, toda vez que eu vim aqui, eu estou falando de hospital, de rodovia, de ampliação, de duplicação, de Senai, de FATEC, de ETEC, que eu acho que é o que muda a vida das pessoas, né? E esse doido aí, desculpa aqui a expressão da palavra, tem construído e tem conseguido eco. Ainda tem gente que acredita nessa situação toda, nessa bobagem toda que ele fala, né? Agora, enquanto está fazendo narrativa de política, aí está tudo bem. É democracia. E eu posso não concordar. Enfim, nós temos uma eleição para discutir isso. Mas a agressividade com que esses áudios, com que ficou claro nesses áudios, é algo assim, é fora da realidade, da média. Nessa linha, então, a reação do prefeito da cidade de Atibaia seria qual? Exonerar os secretários? Assim, tem um áudio lá que... pedir afastamento do Cláudio, PL? Tem um áudio, ou pedir para que ele seja, o cara seja afastado do PL. Porque ele está topando ser subordinado por esse nível de gente. Mas esse cara é apresentado como o dono do PL lá. Pois é, ele está topando ser subordinado por esse tipo de gente, à medida que ele não toma providência nenhuma. Se eu estou no lugar dele, por exemplo, eu chego no Valdemar, no presidente do partido, e falo, agora você vai ter que escolher. Ou o partido fica com ele, ou ele sai do partido, ou saio eu. Porque à medida que ninguém toma providência nenhuma, à medida que ninguém fala nada, se posiciona, à medida que... Tem um trecho que é de um secretário dele de serviço. Pastor. Isso aí eu vi. Que se intitula, inclusive... Que ele fala, você vai ver com quem você está mexendo, eu vou aí, agora a gente resolve, tipo assim, eu vou dar uns pau em você, não vai ser, vai ser ontem, não. Ô, Cláudio, é postura de secretário? Tem que ser exonerado. E postura de pastor? Tem que ser exonerado. Não, é postura de... Não, esquece que ele é secretário, então, é postura de um pastor, de alguém que leva a palavra,
que prega o amor, a empatia entre as pessoas, a prosperidade, assim, que é temente a Deus. Você já ouviu aquela expressão? Tirar satisfação com o cidadão, que paga o salário dele. É ameaça, assim, ali é ameaça na cara dura, né? Vem aqui, fala na minha cara que você vai ver. Então. Ele tem todo o direito de argumentar em relação à contestação do trabalho dele, mas de maneira respeitosa, de maneira educada, né? Mostra, inclusive, um despreparo emocional para estar na função que está. Porque não é fácil mesmo você ser cobrado na vida pública. Eu sei, já passei por diversas cobranças, sou cobrado permanentemente em relação a um voto lá em Brasília. Como é que você vai votar nisso? Como é que você votou? Votei a favor, esses dias, de derrubar uma resolução do CONANDA absurda. O CONANDA definiu lá que uma menina, por exemplo, de 14, 15 anos, a qualquer momento da gestação, sem BO, sem anuência dos pais e sem a possibilidade do médico contestar numa unidade de saúde, poderia solicitar o aborto e o médico teria que promover o aborto. E eu votei para derrubar essa decisão. Foi derrubada? Foi derrubada. Votei a favor da vida, votei a favor da família, votei a favor de uma regra que seja coerente em relação à proteção das crianças, dos adolescentes, né, para que esse tipo de situação não aconteça e para que os agressores eles sejam punidos na força da lei. E tem posicionamento contrário em relação a isso, eu respeito e estou lá à disposição de poder argumentar. Não vou tirar satisfação com quem acha que eu votei de maneira equivocada? Não dá, né? Vou enfrentar, vou querer sair na mão. Xingar a pessoa, ameaçar a pessoa, não tem pode, como, né? Enfim, Cláudio, eu acho que nos próximos dias a sociedade precisa de uma resposta. Né? E conhecendo a grande imprensa como a gente conhece, muito provavelmente o Metrópolis, que está dando uma atenção especial a esse caso, deve estar, o que a gente chama de decupando o assunto, levantando as fontes, checando as informações, porque realmente é algo muito grave, não é? E vem logo na sequência da inauguração de uma grandiosa estrutura política. Eu ainda não tinha visto essa coisa de inaugurar uma sede de partido que fosse tido como sede regional de um partido assim, não é? E aliás, prestigiado com autoridades, veio o presidente da Assembleia. Não, até o padre Kelmo veio, pô. O padre, eu acho que ele não abençoou, ele deve ter excomungado o negócio, que dá essa confusão toda. Agora precisamos, eu, por exemplo, vou querer, eu como um católico, eu vou querer saber do padre agora qual é a posição dele, porque ele veio para inaugurar o escritório sob liderança do ACF. Isso. E veio pelo que eu assisti ali, ele veio na condição de padre. Sim, ele veio com a indumentária de padre. Pela desenvoltura dele lá, ele estava como padre. E eu quero saber dele que agora qual que é a posição dele enquanto padre em relação essa fala aí do cidadão que ele veio prestigiar uma semana atrás, né? Enfim, eu acho que, assim... Você Cláudio, falou com o prefeito por telefone depois não disso? falei, não conversei, nós não temos uma relação permanente assim, né? A relação nossa é institucional. É de adversário político? Não, relação respeitosa, inclusive eu tenho... Deputado e prefeito? De deputado e prefeito, que eu acho que ele inclusive aciona pouco. Ele poderia acionar mais o mandato. Eu já vi ele te criticando já em rede social. Dizendo que esse negócio da Fernão Dias foi você que conseguiu coisa nenhuma, que saía coisa dele. É que ele está aprendendo. Que ele é o cara, ele é tá o cara. Eu vi até um vídeo dele na Fernão Dias assim, ó. Isso aqui fomos nós. Que rapaz, Saulo o quê, rapaz? Isso aí foi interessante, porque ele foi com o Antônio Carlos Rodrigues, que na época em que eu era prefeito, era o ministro que não atendeu o pedido. Que não atendeu o pedido. O Antônio Carlos Rodrigues era o ministro que poderia ter resolvido como ministro na época. E não resolveu. Ministro da Dilma ele poderia ter resolvido como ministro, ele não resolveu, e aí diz eles que agora resolveram como deputado, né? Que é um deputado do PL que vota no PT. Ele é um deputado do PT dentro do PL. Então, enfim, ministro da Dilma, secretário da Marta, a trajetória dele é PT. Mas não fez quando poderia, agora fica não mais fez difícil, quando né? mandava, agora que não manda nada, está dizendo que fez. Exatamente. Mas eu respeito também, eu acho que assim, Cláudio, a democracia, ela permite tudo isso. Agora, o que aconteceu nesse final de semana foi muito grave, a sociedade precisa dar uma resposta, eu acho que as instituições precisam responder alguma coisa, porque ele diz lá, quem manda sou eu, quem resolve sou eu, essa cidade, enfim. Vamos ver. E se não houver uma resposta institucional, marca aí, vai sobrar para o mais fraco. Você vai ver. Saulo,
muito bom falar contigo. Hoje até esquentou um pouco mais, que É. esse caso aí realmente você tem toda a razão, é muito grave. A gente precisa até de tempo para poder entender o que está acontecendo. Você, como está lá, entende mais rapidamente. A gente que está de fora, eu vi a parte que eu vi, achei realmente um absurdo, mas a gente vai aguardar um pouquinho mais. E quem sabe eu procure o prefeito de Atibaia para fazer uma entrevista com ele. Quem sabe ele recebe a gente lá ao vivo. Um grande abraço para você. Obrigado, Mais algum detalhe, Cláudio. fica à vontade. Não, deixar aqui um abraço a toda a nossa região, ao nosso povo, agradecer a acolhida, todas as cidades que eu tenho caminhado aí, tenham sido recebido com muita alegria por parte do nosso povo, né? E reafirmar a minha disposição aí de estar firme e forte na luta pelo crescimento e desenvolvimento da nossa terra. Você que ligou o rádio agora, o Saulo trouxe aqui pelo menos duas grandes notícias. A primeira é que, segundo o entendimento dele dessa conversa com o Frei, o Hospital Universitário São Francisco terá lá uma grande obra de 100 a 150 leitos e nós teremos justamente a possibilidade de o Hospital Regional ser no Hospital Universitário São Francisco. E a outra notícia é que o Saulo não desistiu ainda de lutar pela duplicação da Bragança Socorro e está tentando uma agenda com o governador para levar os prefeitos da região e procurar fazer com que isso aconteça ainda no governo Tarcísio.